Jesus. Aleluia. Boa noite, Leia. Você está me ouvindo? Aleluia, Jesus. Shalom, shalom, Marie. Você está me ouvindo? Aleluia, Jesus. Amém. Boa noite, Bispa. Tudo bem com você? Aleluia, Jesus. Boa noite, Pastora Cris. Tudo bem? Amém. Amém, Maria. Obrigada. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós pedimos nesta noite, Deus, uma graça especial sobre nós, sobre a nossa mente, Senhor, sobre os nossos ouvidos, sobre os nossos olhos, Senhor. Senhor, blinda a nossa mente, Senhor. Senhor, blinda-nos nesta noite, Pai, para que o inimigo não tenha poder de usar, ó Deus, aquilo que nós vamos falar aqui hoje de uma forma errada. Abre os ouvidos espirituais de cada pessoa, Senhor, que está ouvindo já esta live, que está vendo, e aqueles que ainda entrarão aqui hoje ou entrarão depois. Senhor, coloca a tua paz sobre os nossos lares. Coloca a tua paz, Senhor, sobre a nossa mente. Coloca a tua paz, Senhor, sobre os nossos corações. Tira todo medo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração esta noite, que eu saiba transmitir aquilo que o Senhor quer que eu fale, como o Senhor quer que eu fale. Aleluia, Jesus. Boa noite a todos que estão entrando. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gente, eu vou esperar mais um pouquinho para mais algumas pessoas entrarem. Aí a gente começa já a falar sobre a palavra que a gente vai falar hoje, que são espelhos da alma. Muito bom ter vocês aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gente, você sabe que eu sou a pessoa que eu tô olhando para vocês, mas às vezes eu não tô olhando para vocês, né? Vocês já se acostumaram comigo fazendo live. Tá muito calor aí, aqui eu tô com calor, tô aqui com o ventilador ligado, senão eu não ia conseguir ficar aqui hoje falando com vocês.
Como que vocês estão? Como que vocês passaram essa semana, esses dias? Vocês meditaram no que a gente falou semana passada, sobre o tema que a gente falou na semana passada? E na semana passada eu ia falar sobre esse tema que eu vou falar hoje à noite, mas Deus colocou no meu coração falar sobre a Rainha Esther. Depois teve um monte de gente me mandando mensagem dizendo que achou interessante, porque a gente sempre vê a história da Rainha Esther como uma história simplesmente de casamento, um conto de fadas, algo muito bonito. Não que não seja uma história bonita, mas a história da Rainha Esther necessariamente não tem uma relação direta à questão do casamento. O casamento foi algo que aconteceu e ela pôde cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dela e a nação. Então, eu já ia falar sobre o tema que a gente vai falar hoje, que são espelhos da alma. Gente, existe até, talvez algumas pessoas aqui na live nunca ouviram falar desse tema, mas existem até livros escritos terapêuticos sobre a questão de espelhos da alma, olhos da alma. Depende, às vezes, como a pessoa coloca essa conotação. Na realidade, o que eu vou falar aqui hoje, eu vou falar sobre 3 espelhos, mas ano passado ou ano retrasado eu fui convidada para ir falar numa igreja e a pastora que me convidou queria que eu falasse sobre espelho. E quando eu estava fazendo a mensagem, Deus trouxe ao meu entendimento alguns espelhos que a alma pode refletir. E eu comecei a escrever sobre isso, e tem algumas coisas guardadas. Eu vou falar sobre 3 espelhos hoje, talvez os mais, digamos assim, talvez os que sejam mais práticos aqui para a gente falar, para a gente abordar. Tem uns que têm uma conotação mais profunda, então eu acho que a gente teria que ter um tempo maior para a gente poder falar sobre isso, conversar sobre isso. E até mesmo, secularmente, a gente diz que talvez até mesmo uma pessoa que tem uma deformidade em alguma área da vida dela, seja emocional, seja profissional, seja familiar, em alguma área que ela está tendo algum tipo de deformidade, seja uma identidade que às vezes ela não consegue se ver numa situação, num papel, exercer um papel até dentro da família, muitas vezes a gente diz, dentro do campo terapêutico, essa pessoa tem uma deformidade nessa construção de espelho que ela tem dentro da gente, porque todos nós temos espelhos. Espelhos nada mais seria do que o reflexo daquilo que você vive ao longo de uma vida, mas existem espelhos específicos que nós podemos reproduzir ao longo das nossas vidas. Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem, Deus colocou no meu coração 2 versículos. Eu não vou me ater necessariamente a esses versículos, mas talvez como uma base daquilo que a gente vai falar hoje, que seria interessante a gente ter também uma abordagem dentro da palavra. Terapia e psicologia e campo psicológico, neurociência, hoje nós temos várias vertentes e várias pessoas nessa área, vários profissionais que têm falado sobre alguns temas. Mas eu acredito que o que nos liberta, que nos traz o entendimento, até no final eu vou citar um versículo também que Deus colocou no meu coração, é a palavra. Então, gente, eu vou estar lendo aqui com vocês Mateus 6, 22 e 23. Quem que vem para a live traz a Bíblia, nem que seja no celular? Quem que é essa pessoa? Então, Mateus 6, 22 ao 23. Gente, depois a live vai ficar salva lá no YouTube, porque por algum problema eu não estou conseguindo salvar ela aqui, mas estou conseguindo baixar agora. Aí eu vou jogar ela lá no YouTube, então caso alguém queira ver depois ou queira compartilhar com alguém, enfim, tá salvo lá. Aí é uma forma também do canal
que eu tenho lá. Eu tenho esse canal há 4 anos. Eu fiz esse canal, eu estava em São Paulo e eu fiz esse canal, mas só que eu deixei esse canal lá, gente, e nunca mais usei. E aí agora eu tô trazendo ele de volta porque eu achei uma maneira de poder estar colocando as lives que nós fazemos aqui durante a semana. Então, qualquer coisa que você queira ver de novo, eu vou deixar aqui para compartilhar com outras pessoas que não vão poder estar aqui hoje. Tem culto online, tem célula, enfim. Aí vai ficar lá, então depois você pode ir lá e você pode ver melhor, tá bom? Gente, eu vou ler aqui, Mateus 6, 22 a 23, diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Achei interessante esse final aqui. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E o outro versículo que eu vou ler também, que eu já marquei aqui, para ficar mais fácil, é Gênesis capítulo 3, versículo 17. Gênesis 3, 17, que diz assim: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Bem, então nós temos aqui 2 referências, são referências diferentes no seu contexto. Deixa eu deixar a minha Bíblia aqui um pouquinho. São referências diferentes no seu contexto, mas as 2 situações, elas falam de como nós podemos refletir esses espelhos. Eu trouxe um espelho pequenininho aqui, gente. Um espelhinho que eu carrego dentro da bolsa, né? Vai fazer reflexo se eu fizer assim. E aqui tá aparecendo a minha imagem, certo? E o espelho, ele serve para algumas coisas. Ele serve para refletir a sua imagem, ele serve para quando você talvez está se arrumando e de repente você quer ver se tá bonito, se a roupa tá no lugar, enfim, se você tá bem. Tem pessoas também que colocam, às vezes, né, tem aqueles espelhos no carro que vão te dar um direcionamento quando você está dirigindo, aquela coisa toda. E nas lojas, quando a gente vai experimentar roupa, vocês podem ver que tem vários espelhos lá. Aqueles espelhos da loja, geralmente, são espelhos que nos deformam, porque podem ter, dependendo o material ou o foco, né, que a pessoa faz o espelho, ela pode fazer o espelho de uma forma até que te deforme. Tem pessoas que às vezes chegam na loja, a gente fica um pouquinho mais cheinha, fica um pouco baixo, um pouco alto, enfim. Então, como que a gente pode entender que esses espelhos que a gente tem dentro da gente, como que a gente pode entender como que eles são originados, talvez até na questão do comportamental? Você é aquilo que você vê e aquilo que você ouve ao longo de uma vida. Você é aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Trabalhando com pessoas nesses 10 anos que eu estou trabalhando, gente, eu tenho aprendido, até nos cursos que eu tenho feito, estou fazendo um agora, que nós temos a tendência a replicar mais aquilo que a gente vê, como está escrito aqui em Mateus. O que significa se os seus olhos forem bons? Se quando você enxergar uma coisa
que está acontecendo, você conseguir capturar algo bom daquela situação, você já não vê já só o lado negativo, a coisa ruim, aquela situação deformada. É isso que acontece. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: Genilda, eu gostaria de entender por que tem gente que passa por situações de sofrimento e a pessoa ela melhora, ela fica uma pessoa melhor, ela fica uma pessoa que ela consegue superar as coisas, ela não vai para o lado do vitimismo, ela é uma pessoa que ela supera aquela situação e ela transforma aquilo em algo bom na vida dela. E tem pessoas que passam às vezes a mesma situação, se torna uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa, uma pessoa às vezes até mesmo ruim com ela e ruim com os outros, vai para o lugar de vitimismo. Tudo é da forma que você vê, não apenas do jeito que você vê aqui com o teu globo ocular, mas do jeito que você vê aquela situação e você, aquela situação ela é transformada na sua mente. É como se quando a gente come um alimento e ele vai ser processado pelo nosso organismo. Tudo aquilo que você observa ao longo da sua vida vai ser processado pela sua mente. Então você vai ser o quê? Você vai ser a soma daquilo que você viu e também das coisas que você ouviu ao longo da sua história. E a gente às vezes tem aquela questão assim, eu já atendi pessoas que ele fuma, e ele sempre falou para o filho dele, vou te dar talvez aqui um exemplo prático. Ele sempre falou para o filho dele assim: olha, você não pode fumar, fumar é uma coisa ruim, fumar não é bom. Ele deu uma boa informação, não deu? Ele não falou uma coisa assim boa, ele não falou algo positivo, falou. Só que ele fumou ao longo da vida e o filho dele viu ele fumando. E o filho dele copiou aquele comportamento. E o filho dele hoje reflete como um espelho o comportamento que o pai ou a mãe tinha. Então, a maioria de nós, apesar de muitas vezes a gente tentar ser lógico nas situações, nós estamos refletindo alguma coisa que ao longo da vida a gente viveu. Uma informação deturpada, uma informação deformada, uma coisa que a gente acreditou que era verdade, a gente começou a fazer aquilo. Gente, isso já aconteceu comigo, e tem coisas que às vezes eu descubro que eu ainda faço. Por quê? Porque eu tive muitas informações ao longo da minha vida que foram informações distorcidas, mas eu vi pessoas fazendo e ouvi. Genilda, quantas vezes a gente precisa ouvir uma coisa para a gente replicar aquilo? Mais de 20 vezes. Se você ouvir a mesma coisa, sucessivamente você vai replicar isso. Então, gente, dentro disso que eu falei, dessa introdução, Deus colocou no meu coração a respeito de 7 espelhos. Eu vou falar sobre 3, mas eu vou ler aqui para vocês quais são os 7, pelo menos que Deus me falou. Possa ser que outras pessoas vão mapear espelhos diferentes ou algum a mais, porque assim, as coisas que Deus nos dá, elas não são coisas estáticas. Deus não é estático. Deus sempre está nos revelando coisas diferentes, porque o reino espiritual, ele está em movimento. Então, nós temos que entender um pouco o reino espiritual e temos que entender também o mundo que nós vivemos, que também está em movimento, para que a gente possa ter vitória e a gente possa superar as situações. Então, gente, eu marquei aqui 7. Bem, o primeiro espelho que Deus falou no meu coração foi o espelho da identidade. O que esse espelho da identidade engloba? Ele engloba o teu propósito existencial. Para que você veio? Para que você nasceu? Qual é o propósito específico da sua vida? Por que você está aqui nesse mundo? Por que você nasceu nesta família que você nasceu? Uma das grandes batalhas da nossa alma, às vezes, é rejeitar a nossa história, que a gente falou semana passada. Então, o primeiro espelho seria o espelho da identidade. O segundo espelho que Deus me deu foi o espelho da personalidade.
Eu coloquei aqui junto, mas talvez não seria junto. Deus falou para mim, no dia que ele falou personalidade e temperamento. Personalidade, gente, é uma coisa. Temperamento é outra. As pessoas confundem isso. Personalidade é o que você herda dos seus pais. É o que vem na carga genética dos seus pais. Se o seu pai era um homem mais assim, bravo, mais agitado, e a sua mãe era mais calma, você vai herdar um pouco de cada um deles. E isso vai se formar a sua personalidade. Temperamento é aquilo que você é. Meu pai era agitado, minha mãe era mais tranquila. Eu sou uma pessoa mais assim, introspectiva, mais fechada. Eu não gosto muito de conversa. Meu pai gostava de falar com todo mundo, a minha mãe até falava um pouco. Eu não gosto. Então, esse é o temperamento, o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático. São temperamentos. E às vezes na psicologia o pessoal fala de mais temperamentos que esses. Agora, a personalidade é uma mistura da tua família, que também, obrigado Espírito Santo, não vem só do pai e da mãe, vem de todos os teus antepassados. Isso está dentro da tua carga genética. Você passou para os teus filhos vão passar, e assim sucessivamente. Então, a persona, ela é mais profunda que isso. E a personalidade, ela abrange o teu psique, o teu intelecto, os teus gostos. Então, por isso que a gente coloca essa questão da genética, porque às vezes você já se pegou assim, eu como bolo igual a minha mãe comia. Eu olho igual o meu pai olha. Nunca alguém falou isso para você? Fulano acha que eu pareço fulano na família. Então, gente, tudo isso fala sobre a personalidade que é formada através da nossa raiz genética. Próximo espelho. O espelho genético como um todo, né? A personalidade é formada pela genética, mas agora falando da genética como um todo, o histórico genético que você herda, o DNA da tua família que você herda, a origem deles, da onde eles vieram. Meus avós, por exemplo, eles eram da Bahia, mas eles tinham também sangue de português, de não sei, africano. Então, todo esse código genético da tua família tem uma mistura na nossa família, principalmente as famílias brasileiras. É muito raro alguém aqui no Brasil que não tem uma mistura na sua genética. Então, esse é um tipo de espelho também, ok? O próximo espelho, o espelho da sociedade, que é o espelho cultural que nós vivemos, que eu vou falar um pouco desse espelho aqui. Então, a cultura que você absorve, as coisas que a gente absorve na televisão, na internet, no dia a dia, que a gente aprende, esse é um espelho. O próximo espelho, gente, o espelho das memórias. Quando Deus falou comigo a primeira vez, ele não falou memórias, ele falou passado. Então, eu que coloquei aqui mais bonitinho, né? Mas o espelho que ele falou para mim foi espelho do passado. Então, gente, o passado, que eu também vou falar sobre esse espelho hoje, ele é um espelho muito forte dentro da gente. Talvez o mais difícil de você quebrar, ou de você transformar, tirar de um espelho deformado e transformar esse espelho num espelho bonito, num espelho que traduz uma imagem correta sobre você. O próximo espelho que Deus me deu foi o espelho do caráter. O caráter, geralmente, ele é formado até os 7 anos de idade. Eu estava falando com uma mãe essa semana. Até os 7 anos de idade, gente. Depois, o que os neurocientistas estudaram e comprovaram? Depois, gente, ele só vai sendo somatizado. Mas, assim, a base do caráter de uma criança, se ela vai ser uma pessoa mentirosa, se vai roubar, se vai ser manipuladora, e algumas coisas que estão no caráter, isso é muito arraigado na base familiar e até os 7 anos de idade. O caráter, ele pode ser
totalmente transformado. Quando Jesus fala para Nicodemos que Nicodemos tem que nascer de novo, isso fala de transformação. Deus estava falando ali caráter, Nicodemos, caráter. A personalidade, o temperamento, que é algo que eu quero falar daqui uns dias aqui com você, que tem umas pessoas me pedindo. A personalidade, o temperamento, ele vai ser moldado, mas não tem como transformar a sua personalidade, seu temperamento 100%, porque você vai ser uma outra pessoa de outra família, de outra origem. Então, se a sua personalidade vem um pouco da tua carga genética, vem um pouco daquilo que os teus pais foram, teus bisavós foram, teus tataravós foram, não tem como Deus pegar e fazer você uma outra pessoa. Você teria que nascer numa outra família. Agora, o caráter não, porque sendo que o caráter, ele é uma situação que muitas vezes é deturpada ali, quando a pessoa é criança, então Deus pode pegar isso e pode transformar você naquilo que você precisa ser mesmo. E por último, gente, o espelho da expectativa, que é, eu coloquei aqui entre parênteses, que é a projeção das frustrações que a gente tem. Então, esse é um espelho também muito forte, e esse espelho aqui da projeção das frustrações que geralmente levam as pessoas ao campo da depressão, da ansiedade e dos problemas psicológicos, geralmente é esse. Então, gente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre esses 3 espelhos que eu falei para vocês, eu até deixei aqui anotado, para eu poder entender bem o que eu preciso falar aqui. Eu vou começar aqui falando, gente, do espelho da sociedade. O que seria o espelho da sociedade, Genilda? O espelho da sociedade, gente, o que é? Nós temos um padrão social para viver. Da onde que vem esse padrão? Esse padrão, provavelmente, ele veio lá do tempo feudal, veio da Revolução Industrial, aonde as pessoas de maior posse, as pessoas que tinham maior posse, dominavam sobre as pessoas que não tinham posse nenhuma. E eles ditavam a regra da moda, como que as pessoas deveriam andar, como que elas deveriam vestir, como comer, como se portar. E nós estamos vindo desse quadro até hoje. Hoje nós temos um agravante maior nessa situação. Qual que é o agravante? Nós hoje temos não só a televisão, porque primeiro isso começa numa época que não tinha TV. Depois veio o jornal escrito, depois veio a televisão, e depois começou a vir o celular. Lembro até hoje quando o celular, quando os meus tios começaram a comprar celular lá em casa, eram uns negócios desse tamanho, pesado, gente. Jesus amado, hoje o celular é bem leve, mas era uns tijolo pesado, e ali nós começamos já a entrar numa outra era, aonde nós víamos as pessoas na televisão, bem vestidas, o padrão de beleza, como que você tem que ter o cabelo assim, você precisa se comportar assim, você precisa ser assim, você precisa pesar tantos quilos, senão você não é uma mulher bonita, você precisa ser um homem bombado, senão você não é um homem bonito. Então, esse é o padrão social que nós vivemos. O que engloba esse padrão? Esse padrão engloba manipulação, dominação, e uma forma excessiva de uma busca, muitas vezes irreal, por um objetivo que a pessoa nunca vai atingir. É o que eu falei semana passada, que também teve um pessoal mandando umas mensagens, gente, eu achei muito legal, que eu falei da margarina. Gente, a margarina, ela é um plástico, certo? Ela é um plástico. Eu já comi margarina? Comi muitos anos margarina, gente. Comi margarina. Tinha uma margarina que eu acho que as meninas que estão aqui na live devem saber também, que era uma margarina Claybon, que tinha uma menininha assim, gente. Eu achava aquela margarina uma delícia. Margarina é mais barata.
né? Porque a margarina, ela é feita de produtos químicos, ela vai ser muito mais barata para você consumir na sua casa. Não sou nutricionista aqui. Ah, gente, eu vou falar de uma live, eu acho que essa live aí vocês vão querer compartilhar. Eu vou falar de uma live sobre o emagrecimento da mente, mas eu vou viajar por esses dias. Quando eu voltar, e eu vou estar falando dessa live. Então, gente, a margarina, o que acontece? Eu não sou nutricionista, eu não estou aqui falando como uma nutricionista, eu estou falando aqui como uma pessoa que estuda e uma pessoa também que entende hoje algumas coisas, porque Deus tem falado no meu coração, porque eu também já fiz errado, paguei um preço na minha saúde por isso. Então hoje, coisas que eu falo são coisas que eu vivo também. Mas o que eu tô falando da margarina aqui não é a questão nutricional dela. O que eu tô falando da margarina é, quando você compra uma margarina, você não compra a margarina, gente, porque a margarina, ela é saudável, ela é maravilhosa, ela é não sei o que lá. Você compra a margarina por causa do comercial da margarina. Você sabia que quando você vai no cinema, e gente, agora a gente vai talvez demorar um bom tempo aí no cinema, por causa da pandemia. Quando você vai no cinema, você já tem um cronograma na sua mente. Você vai chegar lá, você vai comprar o seu ingresso, você já vai comprar um combo de pipoca, você já vai comprar um refrigerante. Gente, aquelas pipocas lá do cinema é 20 reais, 20 e poucos reais, 30 reais. As pessoas compram aquilo. Às vezes deixa de comprar uma pipoca na rua. Eu, quando ia no cinema, eu comprava minha pipoca na rua e levava dentro da bolsa, gente. Eu sou dessas, né? Como diz. Então, gente, a pessoa compra aquela pipoca, compra aquele refrigerante para ela assistir o filme. Por quê? Porque ela já está condicionada pelos comerciais. Aqueles comerciais que passam lá, nada mais é que comerciais feitos por psicólogos para entender o comportamento humano. E ali, naquele comercial, existem coisas ali subliminares para você, a tua mente, ela está vendo aquela parte que os teus olhos humanos não enxergam, só os seus olhos da mente enxergam. E aí, no próximo filme que você for, você vai comprar pipoca. Se você não levou o dinheiro agora, quando você for no outro, você vai levar os 30 reais e você vai querer comprar pipoca. Quando começa aquela cena, gente, aquela cena emocionante, aquela cena que o rapaz vai beijar a moça, aquela cena que ele vai se declarar, que ele a ama muito. Gente, eu sou romântica, tá? Tô fazendo essa cara aqui só pra vocês ficarem assim. Mas que ele vai se declarar e tal. Gente, a gente não chora por causa da cena. A gente não chora por causa da cena. Meu Deus, Genilda, meu Deus, pastora Genilda, a gente não chora, gente. A gente chora por causa da música de fundo que tem lá. A música de fundo, ela chega alguns segundos antes na tua mente. Aquela música, ela produz uma emoção. Você começa a chorar segundos antes da cena ser projetada. Então, nós vivemos num mundo que tudo é baseado na psicologia, no comportamento humano. Como que você vai se comportar? As roupas são vendidas para que você compre. Então vai ser vendida uma roupa, gente, que você tem que se sentir maravilhosa, que você tem que se sentir uau. Então aquela roupa que você tem no guarda-roupa não serve mais. Você agora precisa comprar um guarda-roupa novo, porque agora a moda é outra. Tudo isso é baseado nesse espelho da sociedade. Então, muitas vezes, você não está refletindo a sua real imagem. Se você gosta de andar com uma roupa que você comprou há 5 anos atrás, então ande com essa roupa. Isso vai refletir você. Agora, se você vai comprar uma roupa simplesmente porque você viu um comercial, porque no comercial aquilo está lá, você está refletindo algo que você não é. E às vezes nós passamos uma vida inteira tentando ser uma coisa que nós não somos, querendo ter um corpo que nós não vamos conseguir ter. Você precisa ficar feliz. Se você quer ter um corpo bom, bonito, saudável, tenha o seu corpo. Não tenha o corpo da modelo que está lá na televisão. Não tenha o corpo do modelo que está lá na televisão.
Isto é você ter um espelho social, é você apenas refletir aquilo que você está ouvindo. Isso serve para política, isso serve para várias áreas da sociedade. Então, nós estamos num mundo manipulador. E se você não tiver uma clareza na sua mente, você sempre vai estar sendo manipulado por alguma coisa. Então, a partir de hoje, o meu convite é que você comece a ver por que você tem tal comportamento. Por que você come uma coisa que você já sabe, você já foi no teu médico, o médico falou que não é bom você comer, que não é bom para a sua saúde, mas você insiste em comer. Você come porque você gosta, você come porque você aprendeu, porque de tanto você ouvir que aquilo é bom, que aquilo é gostoso, que é maravilhoso, que como é fácil agora eu pegar um sanduíche, eu não ter mais que preparar o sanduíche, eu colocar ele dentro do micro-ondas, ele já sai pronto, e eu já vou comer, e aí eu vejo aquela... Gente, vocês já viram que nesses comercial de sanduíche sempre tem, gente, uma moça linda, maravilhosa, magérrima, gente, muito bonita, só que a gente sempre escuta os nutricionistas falando que não é bom você comer pão demais, que não é bom você comer gordura demais. E por que eles usam sempre, gente, esse foco para que você compre, para que você reflita algo distorcido, porque muitas vezes você não acredita naquele padrão. Só que você está ouvindo tanto aquilo, você está vendo aquilo de manhã, de tarde e de noite. Você abre o seu Google e daí já vem as notícias com aquele negócio bonito ali, e aquilo fica na tua cabeça. E aí nasce em você uma compulsão que você precisa ter aquilo e que você precisa ser daquele jeito. Então, gente, esse é um espelho muito perigoso. E nessa noite eu convido você a ter a sua personalidade ativada dentro de você. O que você gosta? Quem que você é? Você está refletindo uma coisa porque você cresceu que todo mundo tinha que ser de um jeito e ser de uma maneira. Gente, eu coloquei, né, o Mega Hair e tal, e semana passada vocês me viram aqui na live. E tudo que eu faço, eu peço permissão a Deus, e foi Deus que me deu. Deus usou uma pessoa para me abençoar, e eu tô muito feliz por isso. Mas há uns anos atrás, eu perdi meu cabelo totalmente, porque eu fiz uma coisa que Deus não permitiu que eu fizesse. E eu tinha um desejo muito grande, que quando eu era pequena, eu via aquele comercial do shampoo Vela, aquelas mulheres com aqueles cabelos esvoaçantes assim, gente. E eu tinha um desejo, gente, de ter um cabelo esvoaçante. Eu colocava a toalha assim na cabeça e eu ficava balançando assim. E eu tinha esse desejo. E eu busquei isso muitos anos na minha vida, gente. Até que um dia eu fiquei careca. E teve muitas pessoas que uns anos atrás me viram. Eu usava turbantes na cabeça, lenço, porque eu tava sem cabelo praticamente. A Apóstola Maria, que tá aqui, que já me conhece mais tempo, a Leia, algumas meninas souberam dessa história. Mas alguns não souberam, né? Eu colocava, fica bonito, as pessoas me elogiam e tudo mais. Mas, gente, eu sofri muito. E aí eu coloquei o Mega Hair agora e tudo mais. E eu fui fazer minha caminhada. Todo dia eu faço uma caminhada. E bem naquele dia que eu fui fazer a caminhada, o tempo tava virando, gente, para chover. Tava virando. E aí começou a ventar, gente. E o meu cabelo começou a balançar assim, né? Começou a balançar. Gente, na hora eu lembrei quando eu era criança. E, gente, eu comecei a chorar aqui na Tijucas do Sul. Eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar, por quê? Porque hoje eu não pus meu cabelo, eu não fiz esse Mega Hair hoje naquela expectativa que eu tinha lá quando eu era criança. Hoje eu sou uma pessoa curada em relação a isso. Tanto que eu uso meu cabelo mais natural, meu cabelo tava curtinho, uso meu cabelo com lenço, coloco as coisas que eu gosto no meu cabelo. Mas eu já tive esse trauma, gente, por muitos anos na minha vida, porque eu queria ser ou queria ter algo que eu não nasci, Deus não me constituiu para ter isso. E isso foi um trauma para mim. Então, eu quero que você entenda nessa noite que você precisa entender, para você sair desse ciclo repetitivo, por que você toma algumas decisões, por que você faz algumas coisas, por que talvez você
quer tanto emagrecer e não emagrece porque você talvez quer, o teu foco é errado, ou, né, e você precisa mudar esse foco, porque talvez você quer fazer tanto uma faculdade e nunca deu certo, porque talvez o teu foco era fazer porque você viu pessoas bem-sucedidas e você queria ser como ela, e isso entrou no teu padrão comportamental. Seja quem você é e faça aquilo que você veio fazer. O segundo espelho que eu quero falar, porque, gente, essa hora nossa voa aqui, gente. Olha, só Jesus na causa. Gente, o segundo espelho que eu quero falar aqui é o espelho do passado. Bem, o espelho do passado, gente, é um espelho que todos nós temos, né? Todos nós temos um passado. A maioria de nós, com certeza, viemos de situações traumáticas na nossa vida. Quando eu estou atendendo pessoas, as pessoas sempre falam assim para mim: por que que eu não esqueço? Porque a sua mente não foi feita para esquecer. A nossa mente, ela foi feita para reciclar. Então vamos aprender uma coisa aqui nessa noite. Você pode pedir a Deus que Deus pegue essa memória sua, isso aí eu aprendi com ele mesmo. Você pode pedir a Deus que ele pegue essa sua memória e ele leve essa sua memória para um arquivo. Que ele arquive essa sua memória. Se essa sua memória te causa dor, que Deus possa arquivar essa memória. Isso você pode pedir, só que você não pode pedir para esquecer. Por quê? Quando eu começo a pedir para esquecer, gente, vocês lembram que semana passada eu falei que o cérebro, nossa mente, ela não sabe o que é verdade do que é mentira. Então, quando ela escuta que a margarina é boa por causa daquele comercial com a mulher bonita, com a família perfeita, ela acredita que a margarina é boa mesmo. E ela vai falar para você: Genilda, compre a margarina. A margarina é ótima. Você não viu que a família estava feliz? Você não viu que é uma coisa boa? Compre a margarina. Ela vai falar isso, gente. Certo? Então o nosso cérebro não sabe discernir o que é verdade do que é mentira. Ele só vai saber discernir se é verdade se você já souber que aquela história é mentira. Você já ouviu alguém contando uma mentira para você e você já sabia que aquilo era mentira? Você já fala: isso aí é mentira. Mas se a pessoa que está mentindo para você é uma pessoa muito manipuladora, muito boa, você não tem um discernimento, você cai na mentira. Você acredita, você acha que aquilo é verdade mesmo. Por quê? Porque o nosso cérebro não sabe discernir isso. Então, quando você começa a falar pro teu cérebro: eu quero esquecer que eu passei por isso, eu quero esquecer que eu passei por um abuso, eu quero esquecer que eu passei por essa situação traumática quando eu estudava e uma pessoa fazia bullying comigo, eu quero esquecer. Ele vai entendendo que ele tem que apagar a tua memória, que ele tem que apagar a tua mente. E você vai começar a ter esquecimentos sucessivos. Nós temos aqui 3 doenças que as pessoas estão desenvolvendo. Uma delas é o Alzheimer. O Alzheimer está já comprovado, ligado muito à alimentação da pessoa. E também às situações que a pessoa passa ao longo da vida e geralmente isso não é trabalhado. A segunda situação, nós estamos tendo uma doença que eu não sei dizer o nome, é um nome meio complicado, que é uma doença de esquecimento. Então, a pessoa ela vai falando: eu quero esquecer, eu não quero lembrar, eu quero esquecer. E ela começa a esquecer por aquela situação, depois ela começa a esquecer uma coisa pequena, uma chaleira no fogo, um lugar que ela tinha que ir, de repente ela sai de casa e não sabe mais voltar. E daí ela fica meio confusa ali, e ela começa assim. Quando ela vê, ela desenvolve uma doença parecida com Alzheimer, mas não é Alzheimer. A terceira é uma doença que o seu cérebro, ele bloqueia as informações. Você tenta lembrar uma coisa, você tá falando com uma pessoa e de repente assim, some, aquilo some da tua cabeça. Geralmente isso começa com estresse muito grande e pode se prolongar numa doença mais séria na mente. Só que tudo isso está voltado ao passado não resolvido.
Gente, o passado resolvido é aquele que você olha para ele, que você fala dele. Você fala dele às vezes chorando ainda, porque talvez você está sendo curado naquele processo. Às vezes você já fala dele bem, você já consegue falar dele assim com desenvoltura, mas você reconhece o teu passado. Você sabe o que você viveu. Você não omite o teu passado, você não esconde o teu passado. Você vê uma situação e você reconhece naquela situação algo que você viveu, mas você já superou. Essa é a pessoa curada, gente. Essa é a pessoa que ela não vai ter problema de memória. Ela não vai ter problema de coração. Ela não vai ser uma pessoa esquecida. Ela não vai ser uma pessoa nervosa, agitada, porque ela lida bem com o passado dela. Ela lida bem com os momentos traumáticos que ela viveu. Ela sabe que aquilo não faz mais parte da vida dela. Fez parte, mas ela já se desconectou emocionalmente daquilo. Quando eu não tenho um passado bem resolvido, eu tenho um espelho deformado que o que acontece? Tudo que eu vejo uma outra pessoa passando que aparenta aquilo que eu já vivi, eu vou fazer uma transferência. Vocês já viram aquelas pessoas, gente, que a pessoa às vezes tá contando pra ela assim, eu tive uma dor aqui, e ela já começa, tá doendo em mim também. Eu tô sentindo um pouco de falta de ar. Eu também tô com um pouco de falta de ar. Ela tá fazendo, gente, uma transferência emocional. Muita gente que é muito sensível tem muita facilidade de fazer esse tipo de transferência. Então, o que você precisa trabalhar nessa noite? Esse espelho que se chama passado dentro de você. Não tem como você quebrar esse espelho. Se você quebrar esse espelho, você vai fragmentar toda a tua vida, toda a tua história. Você precisa deixar isso, resolver e deixar num arquivo. Nós temos o subconsciente, nós temos o inconsciente, o pré-consciente, o subconsciente, obrigado, Espírito Santo, o subconsciente, o pré-consciente, o inconsciente e o consciente. Então, gente, aqueles arquivos mais antigos da tua memória, eles estão lá no subconsciente, é uma gaveta bem lá. Você já viu que às vezes você está falando com uma pessoa e de repente vem uma coisa na tua cabeça que você nem lembrava. Só que a nossa memória, ela foi feita para ter arquivos. Quanto mais longe a história, mais o arquivo vai ser longe, mas vai estar arquivado. Então, eu quero te pedir nessa noite, pare de pedir para esquecer. E se você tem alguma coisa tem algum espelho seu que está deformado dentro de você, fala, Deus, eu quero lembrar e eu quero resolver. Eu não quero ter nada dentro de mim esquecido, adormecido, apagado. Eu quero lembrar por que eu tenho esse comportamento? Por que eu reajo dessa maneira? Por que quando tá vindo um carro eu começo a tremer? Eu sofri algum acidente quando era pequena? Eu passei por alguma experiência ruim? Por que quando eu vejo uma pessoa, de repente ela tem um comportamento mais agressivo, eu começo a tremer? Eu passei por alguma situação assim? Eu quero lembrar e eu quero resolver. Eu não quero ter nada enterrado dentro de mim. Eu não quero ser uma pessoa deformada. Eu quero ser uma pessoa bem resolvida na minha vida. E o último espelho, gente, que eu quero falar com vocês nessa noite, é o espelho da expectativa. Eu escrevi uma coisa aqui, eu vou ler um pedaço. Diz assim, Satanás quer te convencer que o que você não tem hoje é razão da sua infelicidade. Muitas pessoas ficam presas àquilo que não alcançaram e ficam presas vivendo uma vida triste e deprimida. Precisamos aprender a descansar e confiar no Senhor. Difícil isso? Muito. Todos nós temos algo que nós ainda não realizamos. Vocês viram, gente, que eu coloquei o ainda. Eu gosto muito de trabalhar terapeuticamente com as pessoas que eu atendo, e eu vou te dar uma dica terapêutica hoje para você melhorar essa questão no teu cérebro. Gente, se você sempre falar assim para o teu cérebro, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Se você sempre falar isso,
tendo que no começo da live eu falei que nós somos a soma daquilo que nós ouvimos. Você sempre está repetindo a mesma frase para o teu cérebro, você sempre vai chegar ao mesmo lugar nenhum, certo? Então, se você quer mudar uma chave dentro de você, seja do passado, seja da sociedade, seja da personalidade, do temperamento, seja do caráter, quando você está passando uma situação de resistência, que você tem dificuldade de romper, você precisa dizer assim para o teu cérebro: eu ainda não consigo isso, eu ainda não sei fazer. Eu ainda não tenho essa decisão, não tenho essa... Como que eu posso dizer aqui? Veio a intenção, mas não veio a palavra. Eu não tenho ainda esse posicionamento. Porque o ainda, ele é uma vírgula dentro da tua mente, que significa, tá, a Genilda tá falando que ainda, então ela tá falando que hoje ela não conseguiu. Então pode ser que amanhã ela vai conseguir. Você tem que criar esse gatilho emocional que você ainda tem uma chance, você ainda tem uma maneira de virar essa situação. Você não pode falar para tua mente estaticamente, eu não sei, gente, é uma coisa estática. Eu ainda não sei, nós temos aí um percurso, tem os 3 pontinhos da reticência. Mas quando você fala eu não sei, você coloca um ponto final naquilo. E o teu cérebro entende que você não tem capacidade de saber mesmo. Então você não vai saber, porque ele não vai criar na sua mente maneiras de você desenvolver isso. As pessoas que falam assim, eu ainda não sei falar inglês, são pessoas que elas criam na mente dela, eu ainda não sei, mas eu vou saber. Eu vou dar um jeito, eu vou achar um professor, eu vou achar um curso que eu gosto, eu vou dar um jeito de saber. Agora, quando você fala, não, eu não sei, acabou. Eu não sei é ponto final. Eu ainda não sei. Você está criando, gente, um caminho para você trilhar. Então, é uma coisa simples, mas é uma coisa que mudou e muda a mente de muitas pessoas. Isso aqui não tem nada a ver com coach, gente. Isso aqui tem a ver verdadeiramente com uma coisa que é real, que o próprio Deus já nos ensinou. Porque Deus, ele sempre fala que como você imagina, assim vai ser a sua mente. Então, se você imagina, você tem que ter uma imaginação fértil. Imaginação fala de reticências. Imaginação não fala de ponto final. Imaginação fala de você criar, de você vislumbrar algo, de você colocar um empenho que você vai romper naquela situação. Então, gente, quando eu tenho uma expectativa errada, eu vou ir para esse lugar que aquilo que eu ainda não realizei é porque eu sou um fracassado, eu não tenho aptidão, eu não consigo, eu sou uma pessoa que eu não tenho... eu não nasci para ser uma pessoa bem-sucedida, eu vou para um lugar de vitimismo. E o diabo vai fazer um ninho na minha cabeça, ou na sua cabeça. Então, por isso que Deus não olha pra gente. Eu demorei um tempo para aprender isso, gente. Hoje eu acho que eu até sou um pouco dura às vezes. Mas quando eu aprendi que Deus não me via como vítima de nada, que Deus não vê a gente com vitimismo, Deus vê a gente com capacidade de romper, seja qual for a situação, eu comecei a entender a mente de Deus. Porque se você se olha como vítima, você não vai ter força e motivação para romper. Você precisa ver que você é capaz, que você tem essa possibilidade. Então, por isso que eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite para você. Feche a janela da expectativa. Não crie expectativas irreais no teu coração. Viva cada dia como se fosse aquele dia, não vou dizer o último dia da sua vida, mas viva com aquela possibilidade de você viver naquele momento o melhor dia da sua vida. Porque se você colocar uma expectativa que daqui 1 ano, daqui 2 anos, será que eu já realizei meus sonhos? Será que eu já tenho a minha casa? Será que eu vou fazer isso que Deus tem falado para mim? Você vai jogar, gente, talvez o teu coração, e você vai colocar a tua
esperança numa coisa que talvez você vai se frustrar. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas caminham dia a dia. Você não rompe para daqui um ano. Você rompe para daqui um dia. Nossa, Espírito Santo, gostei dessa. Você não rompe para daqui um ano. Você rompe para daqui um dia. Por quê? 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então, o que o diabo faz? O diabo prende você numa expectativa assim, olha, Genilda, você não é nada mesmo. Ah, Genilda, você fica na sua. Ah, você está pensando em fazer tal faculdade, mas com que dinheiro? Aí você começa a andar naquela pira na sua cabeça. Só que talvez você não vai conseguir fazer a faculdade já, mas você pode fazer um curso de especialização, você pode fazer alguma coisa naquela área para você ir aprendendo, e talvez você pode ir praticando alguma coisa e de repente, gente, você está fazendo o curso. Eu tenho uma pessoa que ela é minha paciente, ela começou a fazer cílios, né? E, gente, ela começou fazendo um curso online, ela queria fazer um curso presencial. Eu até falei, gente, deveria ter ido para essa área da estética. Um curso de cílios, gente, com um professor top aí, me disseram que é 10 mil reais, gente. Mas ela não tinha 10 mil reais. E um dia ela veio conversar comigo, eu falei, tá, e você tem o quê? Ah, eu tenho, sei lá, eu já vi cursos na internet. Eu já vi gente falando no YouTube. Eu falei, então comece com o que você tem. Não fique... Ela pensou, eu vou começar a trabalhar para juntar 10 mil reais para poder fazer o curso. Gente, ela poderia até juntar em pouco tempo, mas ela ia demorar um tempo. Talvez isso já ia frustrar o coração dela. Aí ela já começou a colocar que ela, eu não sei fazer mesmo, nada que eu começo a fazer dá certo, eu começo e termino, eu não consigo ir para frente. Aí veio assim no meu coração falar para ela, olha... No YouTube tem bastante gente que ensina bastante coisa. Por que você não começa a olhar por lá, ver se é o que você quer fazer mesmo, ver como que é, vai treinando e tudo mais. E ela começou, gente, pelo YouTube, fazendo ali no YouTube e tal, comprou um boneco, não sei como é que é, parece que é tipo uma cabeça, começou a treinar naquela cabeça. Depois ela fez um curso online, começou a fazer nas pessoas, e agora ela vai fazer esse curso, mas ela já tá fazendo, gente. Ela já está fazendo, entende? Como que você mata a expectativa? A expectativa você não mata, gente, criando outra expectativa. Deus falou que eu vou para as nações, então eu vou me preparar daqui, sei lá quantos anos, Deus vai me levar para as nações. Não, gente, as nações é onde você está. Você tem que começar com o que você tem. Você precisa fazer da maneira que Deus está te dando. Esse caminho vai te levar para as nações. Só que o diabo cria um bloqueio dentro da gente assim. Você não tem, você não sabe. E para você chegar lá vai demorar muito. Deixa isso para lá, vai fazer outra coisa da sua vida. E a maioria das pessoas se frustram, desistem e vai fazer outra coisa da vida. O que você precisa perguntar para Deus? Eu tenho feito uma pergunta pessoal para Deus dentro disso que eu vou te dizer. Deus, o que eu preciso fazer, o que ainda me falta, o que eu estou fazendo errado, o que o Senhor quer que eu faça, qual é o caminho que eu preciso seguir. Só que eu estou andando, Pai, eu não posso ficar parada, eu preciso ir andando. Então, a maneira de você deixar esse espelho da expectativa, não deixar mais ele deformado dentro de você, é você viver um dia de cada vez. Toda a expectativa leva à frustração. Toda frustração leva ou à ansiedade, ou leva à depressão, ou leva a algum tipo de síndrome. Todas as pessoas que eu converso, elas são pessoas frustradas em alguma área, ou a área do casamento, porque elas imaginavam que o casamento delas ia ser de um jeito e não é, ou a área financeira, profissional, familiar, ou com elas mesmas. Só que são pessoas que sempre estão lá na frente, vivendo no futuro, e o diabo falando que elas não vão conseguir lá, e elas nunca conseguem chegar lá. Elas têm a dificuldade de viver o hoje. Então, para você fechar isso dentro de você, viva o hoje. Então, gente, eu vou recapitular aqui para a gente orar. Deus está pedindo aqui para eu falar mais uma coisa. Gente, um dos espelhos que eu creio que a sociedade de hoje precisa também resgatar dentro de si é o espelho do caráter. Nós, filhos de Deus, precisamos ter caráter transformados.
Nós não podemos ser pessoas que faz as coisas porque todo mundo está fazendo assim. Você precisa ser uma pessoa transformada integralmente por Deus em todas as áreas da sua vida. Na sua área familiar, na sua área financeira, na sua área com relacionamento com as pessoas. Tem muitos cristãos que têm uma dificuldade, ou pessoas mesmo, independente da sua religião, mas tem uma dificuldade no relacionamento interpessoal. São pessoas que às vezes têm uma tendência a fofocar, a mentir. São pessoas que muitas vezes têm uma tendência a fazer coisas erradas com o seu próximo. E nós não podemos ter esse tipo de caráter. Uma coisa que às vezes eu fico muito triste quando eu escuto pessoas falando, né, que o Brasil é reconhecido pelo jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Gente, isso é uma maldição que nós herdamos, mas em nome de Jesus, isso está repreendido no nosso DNA cultural, no nosso DNA cristão, no nosso DNA como pessoas, como filhos de Deus. Nós precisamos ter o DNA que Cristo tem, que Jesus tem. Jesus foi honesto em todas as áreas da vida dele. Foi honesto com seus discípulos, foi honesto até mesmo nas questões públicas, né? Ele pagava lá, tem aquela passagem que ele pega as moedinhas lá de dentro da barriga do peixe para ele pagar lá os tributos que ele tinha. Judas, né, já tinha um coração deturpado, corrompido, e isso levou ele àquele lugar que ele traiu Jesus, mas Jesus sempre teve princípios de honestidade dentro dele, princípios de integridade. O caráter é algo muito importante para Deus. Às vezes nós falamos muito de Jesus, mas vivemos muito pouco Jesus. Nós precisamos viver mais a vida de Jesus na terra, andar mais como Jesus andava, falar mais como Jesus falava. Isso fala de caráter, de retidão, de nascer novamente. Nascer de novo é muito difícil, porque nascer de novo, você precisa tirar dentro de você, talvez, coisas que você aprendeu desde que você era criança, coisas que talvez você viu nos seus pais, viu alguém replicando, e você trouxe isso para a sua vida como pessoa, trouxe isso para a sua vida financeira. É tão difícil a gente ser empresário e a gente ser honesto, é uma grande dificuldade que muitas pessoas enfrentam. É muito difícil você às vezes ver o teu irmão fazendo uma coisa e você já não ir lá julgar ele, falar dele, ir para esse lugar, né, da fofoca, do julgamento, mas tudo isso está no caráter. E a maioria de nós, muitas vezes, temos um espelho distorcido na área do caráter. Gente, isso também barra as bênçãos. Isso também, muitas vezes, barra Deus agir na nossa vida. Porque Deus, ele não pode ir contra a sua palavra. Então, que nós possamos também buscar não ter um caráter deformado. Às vezes a gente está muito preocupado com a nossa personalidade, com o nosso temperamento. Eu não vejo, quero ler o último versículo aqui para orar com vocês, porque como sempre a gente já passou de 1 hora, né, gente? Para a gente não perder a nossa prática de toda semana. E, gente, eu não vejo Deus tão preocupado com a personalidade, porque eu vejo que quando nós entramos nesse lugar de nós queremos ser parecidos com Jesus, atrair o caráter de Jesus na nossa vida, consequentemente a gente vai subjugar a nossa personalidade. Mas toda vez que eu vejo alguém em guerra com o caráter de Cristo, eu vejo que ele não vai conseguir subjugar a personalidade e o temperamento dele, porque só o caráter de Cristo pode transformar você e pode subjugar, pode dominar o teu temperamento. De você não dar uma resposta atravessada, de você ponderar naquilo que você vai fazer, de você ser uma pessoa dominada pelo Espírito Santo. Então, eu acho que antes de você querer ter tanto domínio próprio, de você ser uma pessoa tão dócil, tão amável, de você ter um temperamento mais brando, submeta o teu caráter primeiro ao caráter de Cristo.
Porque o caráter de Cristo vai consertar o teu caráter, vai consertar as informações erradas que nós recebemos ao longo de uma vida. Ou vemos ao longo de uma vida, vemos o pai fazendo, vemos alguém fazendo, vemos a pessoa tendo uma coisa que uma vez eu era criança, gente, testemunho bem rápido. Eu era criança e um dos meus tios tinha o hábito de, quando ele não queria atender o telefone, ele falava assim: Genilda, diga que eu não estou. E eu ia lá, gente, eu falava, todos nós éramos cristãos, mas isso é uma mentira ou não é? É uma mentira, gente. Gente, não tem mentirinha nem mentirona. Mentira é mentira, em qualquer padrão. E um dia, gente, eu era adolescente, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu não tinha tanto essa clareza, talvez, que eu tenho hoje, mas o Espírito Santo falou: Genilda, isso é mentira. Eu não quero que você faça isso, eu não me agrado disso. Aí eu falei: mas meu tio vai brigar comigo. Aí Deus falou: você quer ficar ruim com ele ou comigo? Foi assim, gente, porque Deus, ele é sempre bem doce comigo. Eu falei: com nenhum dos dois. Na realidade, com nenhum dos dois. Mas como que eu vou responder meu tio? Ele falou: você vai responder o seu tio assim: tio, a gente não pode falar isso é mentira. E quando meu tio falou aquilo, gente, e gente, era aqueles telefones antigos, fazia aquele trim, que só Jesus, né? Aleluia por hoje, pelo nosso que faz esses barulhinhos bonitos. Gente, quando o telefone tocou e o meu tio falou assim: ah, Genilda. Genilda não, que ele me chamava de menina. Ai, menina, diga que eu não estou. Aí, gente, eu respirei fundo, pensei, falei: meu Deus, eu vou levar uma surra. Não, tá. E fiquei assim. Aí eu falei: tio. Aí ele: o quê? O telefone tá tocando. Eu falei: tio, eu não posso dizer isso. Aí ele falou: por que você não pode dizer isso? Eu falei: porque isso é mentira. Gente, ele arregalou o olho assim pra mim, gente. Eu achei naquele momento que eu ia levar a surra mais histórica, que ia ficar pro Guinness da fama, a surra que eu ia levar. Gente, ele arregalou o olho assim pra mim, ele levantou do sofá, foi lá, pegou a mão no telefone e falou com a pessoa, gente. A partir daquele dia, nunca mais meu tio pediu pra eu falar que ele não estava. Aquilo foi uma lição para mim e para ele. Gente, até hoje eu tenho raiva. Eu tenho uma ira, eu não sei explicar quando eu vejo uma pessoa mentindo. Eu prefiro, gente, como Deus prefere, a verdade. Seja a verdade qual for, se ela é ruim, se ela é péssima, se ela é horrível. Fale sempre a verdade. Você quer ter o caráter de Cristo? Cristo caminha na verdade. Cristo não caminha em coisa mais ou menos. Ah, é mais ou menos isso. Não, Cristo não tá. Ah, eu acho que é assim. Cristo também não tá. Cristo, ele tá na verdade, seja ela qual for, seja ruim, seja boa, ele tá lá naquela verdade, gente. Então, vamos buscar o caráter de Cristo. O caráter de Cristo vai alinhar todas as áreas da nossa vida. Gente, pra gente orar, eu vou ler aqui uma passagem que, deixa eu até lembrar aqui, Tiago 1, 23... Tiago 1, 23 e 24. É isso mesmo? Pai, é isso mesmo, Genildo. Tiago 1, 23 e 24. Diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Gente, o que nos transforma não é ouvir nada. O que nos transforma ao longo de uma vida é quando a gente ouve e pratica. Então, as informações que talvez hoje você pratica inconscientemente, você ouviu e pôs em prática. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você já viu que a gente vai no espelho, a gente se arruma e de repente a gente sai um pouquinho, depois a gente vai: será que eu arrumei o cabelo? Como é que meu cabelo estava mesmo? A gente esquece. Então, não esqueça essa palavra e outras palavras que você tem ouvido
que elas possam reverberar no seu coração e você possa praticar. A prática vai levar você a uma transformação em todas as áreas da sua vida. Não existe idade para Deus transformar ninguém. Não existe pau que nasce torto e morre torto, gente. Não existe isso daí. No ser humano não existe. O pau mesmo, madeira, pode ser que ele nasce torto e ele vai ficar com aquela forma. O ser humano, ele é transformável. A nossa mente é transformável. Até as nossas pregas vocais são transformáveis. Se você não canta e você fizer aula durante 6 meses a 1 ano, você começa a cantar como uma pessoa que já canta praticamente no berço, porque as suas cordas vocais, elas podem ser transformadas, suas pregas vocais, né, que é o nome correto. Então, gente, se você tem alguma área da sua vida que está deformada, que o Espírito Santo possa entrar nessa noite e alinhar essas áreas dentro do seu coração, alinhar na sua mente, queira lembrar as coisas ruins e queira consertar isso. Se existe alguma coisa que bloqueia você, fala: Espírito Santo, eu quero lembrar, eu quero que o Senhor traga a minha memória, por que eu tenho essa dificuldade? E eu quero ser uma pessoa transformada em todas as áreas da minha vida. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te agradecer por cada pessoa que entrou aqui nessa live. Aqueles que estão aqui, Pai, aqueles que ouvirão depois. Senhor, eu quero te agradecer, porque aqui, enquanto eu estava falando, o Senhor foi falando coisas comigo que não estavam aqui anotadas, que também para mim é um aprendizado. Senhor, que Tiago 1, 23 e 24 possa ser verdadeiramente uma realidade nas nossas vidas. Nós possamos, ó Deus, praticar a Tua palavra. Nós praticamos tantas coisas erradas ao longo da vida que nos deformam, como um espelho deformado, que às vezes em algumas lojas nós vamos e nós achamos que o nosso corpo está estranho, que a gente está meio achatado, que a gente está mais gordinho ou mais magrinho, e na realidade é um espelho deformado, distorcido, que está nos dando uma imagem distorcida. Senhor, nós queremos uma imagem real de quem nós somos, queremos nos ver como o Senhor nos vê. Pai, tira toda a imagem deformada de nós, toda a imagem que o inimigo deformou ao longo dos anos que nós vivemos, talvez ao longo da nossa infância, da nossa adolescência, que são as primeiras idades mais importantes que nós vivemos. Depois ali o começo da juventude. Nós queremos, ó Deus, que a nossa imagem, ela possa ser uma imagem real, não uma imagem deturpada, deformada, uma imagem cheia de manipulação. Senhor, apaga toda manipulação do nosso coração. Pessoas, ó Deus, que são manipuladas pela mídia, pessoas que são manipuladas às vezes por um comercial, são manipuladas por palavras, por atitudes de outras pessoas. Pai, que essas vozes possam cessar dentro da mente e do coração dessas pessoas. Pai, muda essa codificação no nosso cérebro. Nossa, Pai, muda essa codificação no nosso cérebro, Senhor. Muda, Senhor, essa programação. O nosso cérebro, ele é reprogramável, Senhor. E eu te peço nesta noite que o nosso cérebro possa ser reprogramado. Ele já foi programado pelas primeiras informações que nós temos, mas ele pode ser reprogramado pelo Senhor. Espírito Santo, toma a vida de cada uma dessas pessoas e reprograma aquilo que precisa ser reprogramado. Tira pessoas aqui que estão paralisadas em alguma área, e pessoas que não estão rompendo, Senhor, em alguma área. Nós nos colocamos debaixo da Tua cura, debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua reprogramação, Senhor. Reprograma, Senhor, as linhas da nossa mente, Pai. Reprograma, Senhor, os códigos da nossa mente, Pai. Reprograma o nosso interior. Reprograma as mensagens erradas que nós temos a respeito do casamento, a respeito da família, a respeito dos filhos, a respeito das finanças, a respeito das pessoas, Pai. A respeito do convívio social, a respeito da igreja, a respeito de quem Tu és. Reprograma, Senhor, tudo isso dentro de nós. Pai, nos faz pessoas curadas, saudáveis, nos faz pessoas sensíveis
sensíveis ao teu Espírito Santo. Paizinho querido, nesta noite também, eu continuo colocando, Pai, a nossa nação. Toma a nossa nação nas tuas mãos, Senhor. Tu és o dono da nossa nação. Toma as cidades aqui representadas, Senhor, os estados aqui representados. Toma a nossa casa, toma a nossa família, Senhor. Alinha a nossa família. Toma aqueles que estão dispersos, Deus, porque o Senhor tem falado que nós estamos vivendo as últimas horas, ó Deus, mas muitos estão dispersos. Toma aqueles que estão com medo, Senhor. Tira todo medo, todo pânico. Aqueles que estão com os olhos fitos apenas nas notícias, Senhor, nas notícias ruins, que os nossos olhos possam se voltar ao Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, é isso que nós profetizamos nesta noite. É o que nós cremos, é o que nós nos apropriamos. Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és um bom Pai, Tu és um Pai amoroso. E que nessa noite também, Senhor, aquelas pessoas que vêm de famílias que foram deturpadas, Senhor, famílias que muitos aqui não conheceram seus pais, muitos, Senhor, tiveram pais difíceis, muitos tiveram uma vida complicada familiar, que tudo isso também, Senhor, seja reprogramado dentro desta pessoa, seja alinhado para que essa pessoa possa te reconhecer, te ver, te amar, te ouvir, te sentir como um pai presente, Senhor. Pai, eu oro por cada uma delas, entrego a vida delas nas tuas mãos, abençoa a nossa sexta, abençoa o nosso sábado, o nosso domingo, Senhor, a nossa semana que virá, Senhor, e que nós possamos viver cada dia preciosamente nas tuas mãos. Nos ajuda a aproveitar os dias, nos ajuda a não viver nas expectativas irreais que o inimigo projeta na nossa alma, mas nós possamos viver, Senhor, dia a dia com alegria, com qualidade e romper em tudo aquilo que nós necessitamos. É o que eu oro nesta noite, grata ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, Jesus é o Senhor, Deus é maravilhoso, amados. Eu amo vocês, amo estar aqui com vocês, que o Senhor esteja com vocês. Muito obrigada por participar dessa live, como sempre passamos um pouquinho, 17 minutos apenas, mas muito obrigada por estar aqui. E nos encontramos na próxima semana, em nome de Jesus. Deus ainda não colocou algo no meu coração, mas tenho certeza que Ele vai estar colocando uma palavra para nós compartilharmos na semana que vem. Gente, eu amo vocês. Um beijo bem grande para vocês. Se cuidem, ok? Se cuidem, interajam. Não fiquem isolados, gente, ok? Amo vocês. Vocês são preciosos na minha vida. Gente, um beijo bem grande. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Ah, gente, a live vai estar salva lá no YouTube, tá bom? Quem não estava aqui no começo, a live vai estar lá. Um beijo, tchau, tchau.